Agora, eu queria que você falasse um pouquinho deste dia. Eu sei que você, neste dia, só se lembrou, na verdade, se percebeu vendo a esfera. Isso. E aquela esfera era na hora que a abdução já tinha acabado. Isso, né? E aí, na regressão... Dava a entender que é o que estava acontecendo, o fenômeno paranormal. Por que que acontece? Como houve um blackout, Sim. a gente esperava que voltasse a luz ou não. Deixamos o ar praticamente ligado, se voltar a luz vai gelar. Embaixo da nossa porta tinha um vão, porque uma cachorra nossa dormia conosco, eu e a minha desencarnada esposa. Sim. E eu dormi de barriga para baixo e ela de barriga para cima. Eu estava ouvindo um jogo no celular, ainda estava com carga, ali não teve problema nenhum. E nisso eu fui meio que adormecendo. Sim. E começou a vir um clarão, eu de olhos fechados já, só estava ouvindo o jogo. Eu falei assim, voltou a luz. Quando eu abro os olhos, não tinha retornado a energia. Tinha sim um facho de luz atravessando as frestas da porta e esse vão embaixo. Que era a esfera. E era a esfera. Eu, com o próprio braço, puxei e falei com a minha esposa, você viu? Só falei assim, você viu? Ela disse, a luz? Aí eu, pulei da cama. Quando eu cheguei, essa esfera luminosa, meio azulada, fazendo barulhos como se fosse uma energia, foi pro céu, pro teto da sala, ficava em frente, e estourou. E aí saímos procurando tudo, com lanterna e os cães, sem fazer nenhum barulho. A gente tinha vários cães nessa época, um terreno bem grande. Eram 12, não eram? No total. 2 ficavam dentro de casa, os Sim. outros no canil, mas nesse dia, como estava muito quente, nós deixamos aberto e os cães não fizeram barulho nenhum. Olhamos na rua, será que foi um farol? Não foi. E a marca ficou. Tem um documentário, Documento Verdade, vocês podem pesquisar aí, da Rede TV, se eu não me engano, e tem um outro da Record com Cabrini, que eu não estou lembrando o nome ao certo agora, que tem o registro dessas imagens e eu explicando toda essa história, e foi daí que houve esse desenvolvimento. Aí, até então, você fala assim, isso não é uma abdução. Você viu uma bola energética. Porque você entende que a abdução é te levar na navezinha, né? Nas pessoas comuns. Na te levou casuística. uma coisa te levou na internalizada, nave, né, e nas aí, ó, pessoas. aconteceu. Que acho E na que vai vir verdade a nem é nave isso, levar. né? Porque na verdade, na regressão, o que foi rememorado? O que é regressão? Atinge pontos que esses seres muitas das vezes bloqueiam da sua memória para não gerar isso que você me perguntou anteriormente. O trauma. Um trauma. Porque o que eu rememorei me deu medo na hora. Eu fiquei indo e voltando na regressão, porque os seres eram horríveis. Para mim, aquilo era associado a demônios. Sim. Então, eu falei assim, os demônios me pegaram, me levaram para uma maca. Te arrebataram. Não, e eles enfiaram coisas em tudo quanto é buraco, eu não posso falar os nomes aqui. Sim. E eu assim, abria os olhos, eu acordei numa maca, a minha falecida esposa do lado, imóvel, tentando me comunicar com ela, e eu não conseguia, e quando eu voltei, que eu vi a esfera, a princípio não tinha acontecido nada. Quando a gente foi buscando, ela já estudava ufologia, mas ela não falava nada porque eu era muito preconceituoso. Falando, eu não quero saber de ufologia, para mim isso é demônio. Ela tinha lá o seu assentamento, cuidava dos seus santos, ela não deixava eu chegar perto, porque ela sabia que eu era ignorante a esse ponto, Sim. chutar, tacar fogo, jogar no lixo, e mudou a minha vida, porque eu passei a estudar. Ela falou assim, agora você vai entender mais. E eu fui obrigado, graças ao todo, ao Criador, ao arquiteto do universo, a buscar esses caminhos que me levaram a fazer essa regressão. Eu falei assim, eu tenho que saber o que foi isso. Sim. E através desse trabalho foi desenvolvendo minha mediunidade e as experiências com vários seres. Traumatizante que foi bom. Porque Foi. te abriu a visão para esse outro E universo, posteriormente, eu passei a ter contato com seres benéficos, que foram os pleiadianos que me deram o primeiro contato, quando eu estava fazendo um decreto que é bem famoso de São Miguel Arcanjo, de 21 dias, onde numa projeção mental, para quem não sabe, projeção mental é além do plano astral, onde eu tive contato ali com Saint Germain, com Maitreya, com Kuan Yin e com Sananda. E a emoção era tão grande daquela energia que eu estava finalizando os 21 dias sem carne, sem álcool, de limpeza. Eu tive o contato e a presença deles. Quando eles se reuniam próximo da minha pessoa, no mental, na minha consciência, eu sentia uma vontade de chorar muito grande, mas de um chorar de alegria, de um amor que eu nunca tinha sentido antes. Então, quando aquilo terminou, eu senti uma presença do meu lado direito, esquerdo, aliás. Eu falei assim, e a casa estava aberta, não tinha porta para o corredor. Eu falei assim, deve estar alguém me olhando chorando. Aí eu bem devagar viro o pescoço pro lado, quando eu olho, 2 seres brancos com um macacão cinza e começaram a se comunicar comigo sem abrir a boca.
Eu já estava estudando o assunto, mas quando você vê a outra coisa, história. é diferente. E esses seres mandaram a mensagem. Agora você está preparado para a sua verdadeira origem. Nós não somos da sua origem. Nós trabalhamos para a equipe que você é da origem. E eu falei, qual origem? Você vai agora descobrir. E eles, do jeito que eles apareceram, eles desapareceram. Aí as minhas projeções começaram a aumentar, eu ter mais paralisia do sono, sondas entraram no meu quarto, pessoas que nunca tinham visto nave, que não acreditavam, como meu pai, como minha irmã, meus amigos como o Beto tá aqui, que não tem uma experiência tão grande com a ufologia, começaram a ter avistamentos maiores. Outra percepção, Outra percepção, porque você vai atraindo, como eu te falei, pessoas acabam envolvendo. Você é muito influenciado pelas pessoas que estão à sua volta. Seja ela qual a linha que for. E eu acabei a influenciar outras pessoas que não tinham credo nessa linha ufológica, que é a que hoje eu trabalho já há mais de 15 anos, se eu posso falar assim.